Boa noite, meu amado, minha amada do Pai. Boa noite, intercessores de Deus. Boa noite, mediadores de boas ações. Boa noite, propagadores da boa e agradável palavra de Deus, arautos do Rei da Glória. Boa noite, representantes da igreja, de portas abertas, conectada com os céus e debaixo da graça do autor e consumador da nossa fé. Boa noite, auxiliadores, multiplicadores de esperança. Boa noite, meu amado, boa noite, minha amada. Estamos entrando no ar com mais um encontro para trazer aqui, compartilhar com os amados e queridos irmãos, mais uma série que se inicia essa semana e hoje um tema bastante envolvente, atraente e importante por ser imprescindível, isso, para a nossa caminhada. Principalmente um tema que fala de família, que envolve a família, que destaca a família, que aponta para a família. O nosso seio, o seio da sociedade, a célula máter da sociedade. Sim, uma sociedade que é formada para atender às demandas da família e que tem influenciado as famílias, não é? Família que tem sido também, além de ser projeto de Deus, família tem sido alvo do inimigo, que veio para matar, roubar e destruir e para tentar se infiltrar a fim de destruir a família. Então eu quero estar com você a partir de agora, compartilhando esse estudo, e quero já lhe pedir para que você nos ajude multiplicando através da sua rede de amigos, rede de relacionamento. Compartilhe com seu amigo, compartilhe com a sua rede, mande esse aviãozinho para que ele alcance outras pessoas e vamos juntos agradecer a Deus por aqui estar, pedir a Deus que nos inspire e que esta palavra possa alcançar a tantos quanto o Senhor permitir. Você comigo, nós juntos, conosco. Um abraço a todos os membros e componentes aí do grupo GECEL, pequeno grupo trazendo a arca. Um abraço a você, um abraço a todos. Estamos juntos, oremos e vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te glorificamos por estarmos começando mais uma série de estudos, Pai, nesta semana. E a primeira, Pai, nós vamos abordar a família. Nós vamos apontar, meu Deus, aqui a necessidade, meu Pai, de estarmos fechando brechas para que o inimigo que veio matar, roubar e destruir não venha encontrar portas abertas no lar, na casa, no seio familiar, a fim de destruir a comunhão, a fim de causar desequilíbrio, separação, frustrações. Necessitamos do Teu Espírito, Pai, para nos instruir. Queremos estar com o Senhor, nos Teus braços, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você já pegasse a sua Bíblia e abrisse a sua Bíblia no nosso texto áureo, que está lá em Gênesis 14, do versículo 12 ao versículo 16, e logicamente você que já deve ter lido o livro de Gênesis, sabe que o livro de Gênesis traz a narrativa de Bereshit, o princípio de tudo, é a criação, a queda e o projeto de Deus para redimir o homem naquele relacionamento que foi quebrado. E o Senhor começa com um plano de multiplicação a partir de Abraão, personagem que nós vamos destacar hoje. Abraão, sua família, que envolveu também o seu irmão Ló. Isso, desavença em família. E aí nós vamos ser orientados através deste ensinamento pedagógico por meio do personagem Abraão. E o título de hoje é Restituição da Família. Mas qual é o propósito desse estudo, pastor? Bom, o propósito desse estudo é entender que as nossas famílias podem estar aprisionadas ou defraudadas pelo inimigo. Então, duas possibilidades. Ou aprisionadas, quantas famílias que estão aprisionadas, não é mesmo? E uma prisão espiritual, que às vezes os olhos não veem,
mas que tem se tornado uma realidade nos dias que estamos vivendo. Ou defraudadas, famílias que perderam, famílias que têm sido roubadas, isso, roubada na alegria, roubada na paz, roubada no psicológico, no emocional, no sentimental, nas oportunidades, na educação, enfim, vamos seguir à frente. Não podemos nos acomodar com essa situação. Precisamos sair dessa zona de conforto, ou tratar o assunto de forma assim ausente, de uma forma que não tivesse tanta relevância, não é mesmo? Ou dar com os ombros, ou ignorar a ação do inimigo diante de uma necessidade extrema de manter a família unida, isso. Mas cabe a nós, cada um de nós, você, eu, isso, dentro da sua casa, da sua família, permitir-se ser um instrumento na mão de Deus para ser usado nesse projeto de Deus de libertação e restituição da família. Libertar e restituir a família. Então nós devemos entender também que é uma restituição da família e uma restituição na família. Então, restituição da família para aqueles que perderam e restituição na família, aqueles que estão sentindo que dentro da sua casa, da sua família, está realmente acontecendo algo que levou a perder alguma coisa, não é mesmo? Então, ou seja, muitos precisam conquistar a sua família de volta. Agora outros precisam lutar por valores que foram roubados. Enquanto uns precisam lutar para ter sua família de volta, outros vão lutar para que os valores perdidos eles possam ter de volta. E o nosso texto básico que nos inspira, ele está lá localizado no livro de Bereshit, Gênesis, o princípio de tudo, 14, do versículo 12 ao 16, onde nós temos a seguinte narrativa. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Estes eram aliados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu parente estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele, os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que ficava à esquerda de Damasco. Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Então nós já temos uma visão panorâmica, uma visão geral aqui, isso, da narrativa de um acontecimento associado ao outro. Uma guerra de 9 reis, pela possessão territorial e pela riqueza daquela terra, e envolvido diretamente estava Ló, que teve a sua família levada cativo. E em seu socorro, Abraão surge para justamente socorrer, levando consigo seus 318 valentes, que eram homens, não eram homens de guerra, mas eram homens treinados no seu interior da sua casa, isso de confiança, se intitulados Valentes de Abraão, que foram com ele para resgatar o seu sobrinho. Vamos junto? Panorama bíblico. Deus chamou Abrão para sair da sua terra e da sua parentela. Então nós temos essa narrativa lá em Gênesis 12, do versículo 1 em diante. Deus pediu isso, pois tinha um plano para ele. Abraão prontamente ouviu a voz do Senhor, mas não saiu só. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, seu sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido, na narrativa de Gênesis 12, versículo 5. Então, Abraão ouve o chamado de Deus para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, do meio daquele lugar, e ir para uma terra que ele iria revelar, que ele iria mostrar a ele. E de encontro uma promessa. A partir de Abraão, começa o desenrolar da vontade de Deus de transformar aquele homem, aquele representante, saindo da sua terra, da sua parentela, em um projeto de uma nação e de um povo para o servir, para o adorar, ocupando um espaço geográfico destinado por Deus como terra prometida para que eles habitassem. Então vamos lá. Mas ele não foi sozinho, ele foi com a sua família.
A saber, ele foi com a sua família, a sua esposa Sara, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão. Interessante que alguns vão afirmar que esposa é família, esposa e filhos é família, e sobrinhos já fazem parte dos agregados. Mas aqui numa extensão inclusiva, numa extensão maior, ele não vai levar só Sarai, ele vai levar também o seu sobrinho. Então ele não partiu só, ele partiu acompanhado da sua família, e muitos vão considerar aqui 2 agregados também. Isso, levou os agregados consigo. E todos os bens que eles haviam adquirido. Então ele, além de levar os agregados, levou os bens também e seguiu a sua caminhada. Vamos lá? Vamos seguir conosco? No início, as coisas estavam indo muito bem. Afinal de contas, estavam bem acompanhados, não é? Estava em família. E na narrativa aqui, eles tinham alguma riqueza, não é? Eles tinham bens que davam a eles suporte em caso de necessidade. Então vamos acompanhar. Creio que para Abraão, Ló seria uma companhia durante a grande jornada do desconhecido. É como acontece conosco habitualmente, não é mesmo? Às vezes nós achamos que companhias, isso que nós mesmos selecionamos, e com um propósito até para fins de nos ajudar, nos auxiliar naquela troca mútua, assim como Abraão pensou que Ló poderia ser uma boa companhia, poderia estar com ele na sua caminhada. Mas vamos seguir em frente. Para Ló deve ter sido a oportunidade de começar a vida no outro lugar, enquanto para Abraão havia um pensamento, poderia haver, dentre todos os pensamentos, um pensamento extraído aqui na narrativa do estudo, de que seria uma companhia para Abraão. Afinal de contas, era uma forma de manter o elo, né, familiar, isso, acompanhando do seu lado. Para Ló já poderia ser uma oportunidade, quem sabe, de começar de novo, uma oportunidade de buscar novos horizontes. Vamos lá. No início as coisas estavam indo muito bem, mas as coisas começaram a mudar consideravelmente. Durante a caminhada deles, Deus os abençoou grandemente, pois ele é fiel com aquele que ouve a sua voz e segue o seu caminho. Então guarde isso. Durante a sua caminhada, Deus, que chamou Abraão, abençoou-os grandiosamente. Por quê? Porque Deus é fiel com a sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, dizendo ele, há de cumprir a sua palavra. Subiu, pois, Abrão do Egito para Negebe, levando sua mulher e tudo o que tinha. E Ló, o que Ló fazia? O acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, tinha gado e tinha tendas. Então nós vamos ver aqui, na narrativa de Gênesis 13, 1, 2 e 5, que gado, riqueza, aqui ouro, prata, não era problema para os dois, nem para Abraão e nem para Ló. Todos dois tinham muito gado, tinham ouro, tinham prata e tinham alguma riqueza. Mas vamos entender um pouco mais aonde o estudo vai nos levar. Porém, Deus tem compromisso com a sua palavra, não com nossos atos, ainda que de boa vontade. Desta forma, no meio de tantas bênçãos, começaram aí a surgir os problemas. Isso, exatamente. Deus nos dá bênção, meu amado. Agora, o relacionamento, o nível dos relacionamentos e a condução desses relacionamentos, isso aí é uma tarefa nossa. Nós é que precisamos pedir a Deus ou seguir as orientações de Deus para que esses relacionamentos se tornem relacionamentos abençoados e duradouros, de forma equilibrada. Vamos continuar? Vamos lá. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, Gênesis 13, 7. Então os irmãos vão ver na narrativa aqui que além da família e de agregado, havia também os servos, pastores de Ló e pastores de Abraão. Então a contenda começou justamente pelo viés, isso do desentendimento entre os seus pastores na busca de espaço, na busca de pastagem para
resolver, na verdade, um problema que seria a solução, ter muito gado, né? Ter riqueza. Então, veja bem que a abundância, nesse caso, acabou causando um problema para os dois. Então, vamos seguir aqui. Ou seja, aquilo que seria boa companhia ou bom argumento para começar a vida, começou-se a tornar em contenda. É interessante salientar, destacar, enfatizar que essa contenda surge quando tudo está bem. É o tipo da coisa que às vezes a gente se prepara, não é? A gente acaba se buscando alguma capacidade para enfrentar os dias maus. A própria palavra nos orienta isso, que nós precisamos nos preparar para os dias maus. Mas a quem da verdade é que muitas das vezes nós somos surpreendidos justamente quando não estamos passando pelos dias maus. É quando aparentemente tudo está tranquilo. E é o que acontecia com eles. Estavam tranquilos aparentemente. Estavam entre amigos, entre familiares, tinham riqueza, não é? Tinham muito gado e precisavam justamente administrar isso. Vamos seguir junto? Vamos lá. É interessante salientar que essa contenda surge quando tudo está bem. Ora, a terra não podia sustentá-lo para eles habitarem junto, porque os seus bens eram muitos. Gênesis 13:6. Isso aqui é o típico exemplo, isso, de que a abundância, a abastança, sobrepuja a necessidade e acaba se tornando um perigo. Veja bem que eles tinham tanto que de forma que o que eles possuíam não dava para comportar isso, não dava para estar junto, exatamente, no mesmo espaço geográfico, necessitando a separação. Vamos seguir? Quando Ló se separou de Abraão, deve ter pensado que todos os problemas estariam resolvidos. A verdade é que eles estavam apenas começando. Então, eis a solução. Qual era a solução? Vamos ter que nos separar, cada um ir para um lado, porque se multiplicou tanto o nosso gado. A nossa condição agora de andar junto, de viver junto, está em desequilíbrio. Então, tomaram a decisão de se separar. Então, olha o que aconteceu. Quando Ló se separou de Abraão, ele deve ter pensado que todos os seus problemas estariam resolvidos. A verdade é que eles estavam apenas começando. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da planície e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma, lembre-se, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, do versículo 12 ao versículo 13. Veja bem que Abraão permitiu que Ló escolhesse. Olha, escolhe aí de que direção você quer seguir. E Ló olhou para uma vasta campina, justamente para o lado de Sodoma e Gomorra, e partiu ele acreditando ter feito a melhor escolha, enquanto Abraão seguiu para Canaã. Mas os problemas deles não estavam sendo resolvidos, pelo contrário, estavam apenas começando, pois, segundo a narrativa, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, saiu de um berço de obediência, de um berço de bênção, por algum desentendimento, e acabou entrando numa cidade, num local onde esses homens eram grandes pecadores contra o Senhor. Ló via Sodoma como uma terra de oportunidade maravilhosa. Essa era a percepção de Ló. Mas transformou-se palco de uma grande guerra que envolveu 9 reis. Os vencedores acabaram levando Ló e sua família cativo. Em Gênesis 14:11 nós temos a narrativa. Tomaram então todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Ló. Então houve uma guerra pelaquela região de 9 reis, 5 reis contra 4 reis, e os vencedores acabaram, além de pilhar toda a cidade, acabaram levando também Ló e toda a sua família cativa. Então olha só, aparentemente um problema menor que poderia estar sendo resolvido com a decisão que tomaram, acabou se tornando numa turbulência muito maior e que fugiu da condição de Ló controlar, contornar ou resolver, precisando da intervenção. Vamos seguir à frente?
Abraão não foi insensível ou vingativo com o seu sobrinho, porque sabemos que na narrativa ele escolheu isso, ele que escolheu aquilo que agradou os seus olhos e deixou Abraão com aquilo que sobrou. Já que eles haviam tido uma contenda e seu sobrinho escolher ir para o melhor lugar. Então, seguido da contenda que tiveram desentendimento, depois da escolha que ele escolheu o melhor lugar. Poderia ter guardado esse sentimento, mas a narrativa nos fala que Abraão não escolheu entrar por esse caminho. Ao invés dele dizer, bem feito, não é? Dá com os ombros, ele levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Assim tornou a trazer todos os bens e tornou a trazer também a Ló, seu irmão e seus bens dele, e também as mulheres e o seu povo. Gênesis 13, 14, 16. Então, ao invés de simplesmente descartar, simplesmente lançar Ló como se ele estivesse colhendo o fruto daquilo que ele plantou, não. Abraão, com um olhar compassivo, ele juntou os seus 318, treinado na sua casa, e ele foi em busca de resgatar Ló. Resgatou Ló e trouxe de volta Ló com segurança. Vamos lá? Vamos agora para o momento de reflexão e compartilhamento. Aquele momento em que você vai pensar na introspecção, isso, vai olhar à sua volta e vamos estar juntos. Letra A. Existem pessoas que não ouvem a voz de Deus. Isso é uma realidade. Outras ouvem, mas tomam algumas atitudes por conta própria. Então, o grupo de pessoas que simplesmente não ouvem a voz de Deus, um segundo grupo que ouvem, mas tomam algumas atitudes por conta própria, quer dizer, ouve, mas toma suas próprias decisões. Abraão foi uma dessas pessoas. Você já passou por algum aperto tal como Abraão? Quais foram as consequências? Até hoje existe marca disso em sua vida? Então é um momento de refletir, assim como Abraão. Você já passou por um momento como esse, de tomar decisões, meu amado e minha amada, ou de ouvir a voz de Deus e tomar decisão de seguir aquilo que o seu coração apontou? Quais foram as consequências disso? E até hoje existem marcas na sua vida? Isso, decisões que nos levam à frustração, a própria frustração acaba gerando uma marca. Segundo, na grande maioria das vezes em que somos pressionados a tomar uma decisão, optamos pela mais simples, aquela que está mais acessível, né? Nem sempre é a melhor, mas é aquilo que aparentemente parece a solução mais viável, tal como a separação, o rompimento, o abandono, o desprezo e por aí vai. No caso aqui de Ló, foi da separação. Exemplo disso são casais que se separam para não ter que enfrentar as suas próprias diferenças que eles já sabiam que existiam antes de ter aquela união confirmada. Mas acabam criando problemas maiores. Por quê? Pois existem os compromissos que continuarão a guiá-los. Como exemplo, os filhos, não é? As finanças, que vai ter que dividir ou até que administrar junto, enfim. Eu ouvi hoje uma frase, um ditado, que num diálogo, que quando tem dinheiro no meio, aí, meu amigo, há guerra entre filhos, há guerra entre esposo e esposa, há guerra, literalmente há guerra no seio familiar. Vamos lá. Os males que se abatem contra a família. Preste bem atenção. Atualmente as famílias têm sofrido atentado de toda a espécie, tendo como objetivo a destruição delas. Esses ataques podem ser sutis, como programa de TV ou conselhos, e outro pode ser mais diretos, como separação, desemprego, violência e etc. Vamos analisar os ensinamentos bíblicos, tendo como visão o propósito desta lição. Vamos lá. Existem famílias e indivíduos defraudados pelo inimigo. Defraudação significa roubo, empobrecimento ou privação. Defraudação fala de algo que foi tomado. Bom, nós sabemos que o propósito maior do inimigo, o inimigo das nossas almas e principal articulador contra a família, é matar, roubar e destruir. Então, amado, existe famílias e indivíduos que já foram defraudados pelo inimigo, não é? O inimigo por meio da droga, por meio das drogas lícitas, por meio da inclinação do mal, do pecado, tem ceifado vidas.
Então vamos lá. Existem pessoas que, pela falta de vigilância ou opções erradas, como Ló, estão sendo roubadas. Seguindo o exemplo de Ló, as pessoas estão seguindo o mesmo caminho. Por falta de vigilância e por tomar decisões erradas, estão sendo roubadas. Estão perdendo algo valioso. Os valores perdidos podem ser de ordem material, pode ser de ordem sentimental e pode ser de ordem espiritual, até os três ao mesmo tempo, não é? E coloca essa família, essas pessoas num estado de calamidade espiritual, calamidade sentimental e calamidade material também. Nós não podemos ficar imóveis enquanto o adversário aos poucos vai minando nossa vitalidade. Temos a responsabilidade de avaliar os acontecimentos. Isso. Muitas das vezes, nós é que estamos numa zona de conforto, calado, achando e acreditando que aquilo que nós precisamos fazer, Deus vai fazer por nós. E meu amado de Deus, minha amada do Pai, você vai deixando o inimigo sorrateiramente, entrando, ocupando espaço, subtraindo, tirando aquilo que é teu e não deixando você vencer o mal. Isso, você venceu o inimigo. Quantas vezes nós mesmos é que abrimos portas, nós citamos aqui programa de televisão, nós citamos aqui desvios, redes de direcionamento para outros fins, e aí permitimos que o inimigo nos roube, como por exemplo, um momento como esse, nós temos toda quarta-feira, e vamos passar agora para sábado, no próximo sábado, o nosso encontro. Mas quantos que não conseguiram entrar hoje porque se distraíram, permitiram que o inimigo lhe furtasse essa boa oportunidade para estar compartilhando a boa e agradável palavra do Senhor em família, no interior do seu lar e da sua casa. Deixaram de ser canal de bênção, deixaram de abrir uma porta, uma janela para Deus agir, para Deus operar, e permitiram que o inimigo viesse lhe roubar esse momento. Momento precioso está sendo roubado nesse exato momento por algum outro tipo de distração. Não é verdade? Vamos seguir? Nós não podemos ficar imóveis enquanto o adversário aos poucos vai minando a nossa vitalidade. Não podemos ignorar o que se passa a cada dia, pois a cada novo dia traz consigo uma semente do dia anterior. O dia de hoje deixará uma herança para o dia de amanhã. Desta forma, não podemos adiar decisões importantes ou protelar ações necessárias para fechar as portas para o inimigo. Lembre-se, amado, que para se tornar um pressuposto tem que ser antes um conceito. Para se tornar um conceito, tem que ser antes uma ideia, ou melhor, uma ideia seguida avançando para um pressuposto e a partir daí se tornará um conceito. Então, ideias soltas hoje, ideias vagas, com direcionamentos que buscam em outras fontes, acaba se tornando pressuposto, daqui a pouco, meu amigo, vai se tornar um conceito difícil de ser vencido, porque você já permitiu que entrasse, que tomasse conta da mente, que tomasse conta do teu lar, que fosse um divisor de águas, acabando a influenciar, levando a abrir portas para que o inimigo venha agir. Vamos lá? Se você descobrir alguma brecha em sua vida ou família, não descanse enquanto ela não for tapada. Monte guarda e não permita que o ladrão entre por ali. Então nós precisamos e somos orientados pelo apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo a ser sóbrios, constantes e vigilantes, vigiar. Somos orientados a vigiar e orar, orai e vigiai, segundo Jesus Cristo afirmou aos seus discípulos. Porque a carne é fraca, então o espírito precisa estar fortalecido, fortificado, alicerçado, alimentado. Lembra da mordomia da mente, do espírito? Deus nos deu a condição de ser administrador. Então você precisa saber administrar a sua mente, o que alimenta a sua mente, ter uma mente fortalecida, porque logicamente vai influenciar no teu espírito e a tua alma vai clamar, pedindo também este alimento que venha sustentá-la nesta luta no nosso dia a dia contra o nosso inimigo que veio para roubar roubar aquilo que você tem de precioso, meu amado de Deus, minha amada do Pai. Então vamos seguir em frente. Existem famílias e indivíduos aprisionados pelo inimigo, aprisionadas pela falta de liberdade, amarradas, estagnadas,
triste e opressas, oprimidas. E isso, quantas pessoas que estão indo pelo um caminho de mais aconselhamentos. Hoje está farto as redes sociais, não é mesmo? Mitos, palavras, frases, falácias que acaba entrando no ouvido, que acaba dominando pelos olhos, acaba entrando na mente, tomando a mente da pessoa, e quando ela vê, ela já está envolvida, já está tomada, já está praticando exatamente aquilo que o inimigo deseja que ela pratique com as suas próprias ações, através da influência direta na sua mente e do desvio daquilo que agrada ao Senhor, porque a palavra de Deus nos afirma: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Não é o contrário, resistir a Deus buscando outras fontes para alimentar a minha mente e sujeitar ao diabo, porque quem se sujeita ao diabo aceita a prisão que ele veio para oferecer. Não é mesmo? Então vamos seguir. Faz parte da estratégia do diabo minar, quer dizer, vai tirando aos poucos as nossas forças e empobrecer a nossa vida, tirando o que? Os valores, principalmente os valores éticos, os valores morais. Isso, o resultado será o enfraquecimento até chegar num aprisionamento. Você vai sendo induzido, vai sendo conduzido até chegar uma hora que você não tem mais força para vencer aquele pecado, não tem mais força para vencer aquele mal, não tem mais força para reagir. Isso. E por isso, é por isso que não podemos permitir que existam brechas em nossas vidas. Por mais que uma cidade seja fortificada, o adversário tentará sempre abrir brechas em seus muros até que consiga ocupar todas as defesas dessa fortaleza. Um exemplo aqui de Jerusalém, não é? Que o salmista Davi, o rei Davi, ele conseguiu vencer aquelas fortalezas e entrou de forma estratégica no interior daquela cidade e dominou aquela cidade, e os seus próprios moradores e os seus reis duvidaram da capacidade de Davi. Mas lembramos também, no período do cerco de Jerusalém, quando as tropas do rei Nabucodonosor, isso, meu amado de Deus, minha amada do Pai, isso, quando eles sitiaram a cidade e eles continuaram até conseguir realmente furar, destruir, penetrar naquelas muralhas que até então era considerada intransponíveis pelo povo de Jerusalém. Vamos lá? É por isso que não podemos permitir que exista brecha em nossa vida. Por mais que uma cidade seja edificada, o adversário tentará sempre abrir brechas em seus muros até que ele consiga ocupar todas as defesas dessa fortaleza. Assim acontece na vida de muitos crentes. Olha, guarde isso. Eles permitem um problema financeiro aqui, um desentendimento ali, até o ponto em que não consegue mais lidar com eles, chegando ao ponto de ficar cativo de tudo isso. É assim que acontece, de forma sorrateira. O diabo não vem para o confronto direto, ele vem de forma disfarçada. Um desentendimento aqui, uma coisinha ali, de forma sutil. Quando você vê, você já está dominado. Quando você vê, você já está abatido. Quando você vê, você está com as suas guardas baixas. Quando você vê, ele já entrou e já está começando a roubar aquilo que você precisava preservar, precisava guardar. Agora vamos para o segundo momento de reflexão. Se você está enfrentando situações semelhantes a essas abordadas aqui, destacadas aqui, não se desespere. Por quê? Pois a palavra de Deus será como arma poderosa em sua mão para atacar o adversário, mas é preciso saber usar o poder da palavra. Ore a Deus e peça que a sua palavra venha guiá-lo pelo caminho da restituição. Muitas pessoas, além de abandonar a oração, que é o diálogo com Deus, já abandonaram a leitura da palavra. Então, leitura da palavra, a palavra que tem poder junto com a oração, é a maior arma para destruir o inimigo, não é? Momentos como esse que estamos aqui falando da palavra, estudando a palavra, compartilhando a palavra, nos alimentando da palavra, é o momento que o diabo mais odeia, mas é o momento que agrada ao Senhor teu Deus, e você agradando a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos fala que ele vai satisfazer o desejo do nosso coração, sobretudo se estivermos seguindo de acordo com o seu propósito, sujeitando a Deus e, lembre-se, resistindo ao diabo, que é sorrateiro, que é traiçoeiro. Vamos seguir junto. Eu sou o caminho,
Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fossem seus escravos. Quebrei os canzis do vosso jugo e vos fiz andar erguidos. A narrativa de Levítico 26:13. Então veja bem, amado de Deus, amada do Pai. O Senhor quer te conduzir pelo caminho da restituição, como fez com Israel, afirmando: eu sou o Senhor vosso Deus, o Deus que te tirou da terra do Egito. Para nós outros cristãos que estamos hoje na presença de Deus, o Egito significa a escravidão do mundo, a perdição do mundo. Sim, ele nos tirou desse mundo, não é? Que tem uma boca feroz para dragar, não é mesmo? E ele nos tirou da escravidão, nos trouxe das trevas para a luz, nos trouxe de um momento de escravidão para a liberdade. Então ele tirou os jugos. Vamos continuar junto? Como ver restituído os valores de sua família? Olha bem, agora vamos apontar agora para uma possibilidade de resolução, de encontrar resolução para o meu problema. Isso aí, Michele, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nossa irmã Pamela também, que Deus te abençoe. Vamos junto para concluir? Vamos lá. Ou como ver restituídos os valores da sua família? Ouvindo, pois, Abrão que seu parente estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Então, quando Abrão ouviu, da mesma forma nos orienta: olha, se você sentir, se você ouvir, se você tiver a percepção, a orientação, a inspiração de que o inimigo está trabalhando numa área específica, não tarde, não pare, não desista, não esmoreça, não ignore isso, não baixe as guardas, mas vamos partir para a luta, não é? Abraão, nesse caso aqui, lutou contra os reis, mas o apóstolo Paulo vai afirmar que nós, como igreja, a nossa luta não é contra a carne, não contra o sangue, mas contra as potestades dos lugares celestiais. Vamos lá, seguir em frente? Vamos lá. Olha só, a primeira coisa que devemos fazer, se deparar com uma situação de aprisionamento ou roubo da nossa família, é romper com o conformismo, sair da zona de conforto. Não podemos nos acostumar à miséria de qualquer espécie que queira se instalar em nossa casa. Isso a gente vai acostumando, acaba criando o hábito. Quando você vê, já tomou conta. É assim, um visitante desejado, ele é assim, ele entra de forma sorrateira, não é? Ele já é indesejado, então ele vai entrar de forma silenciosa. E você vai achando que aquilo é normal, que tudo é muito normal. Quando você vê, ele já se instalou. Quando você vê, ele já tomou conta. E aí, meu amado, não espere coisa melhor. Só espere acontecer o pior, porque o propósito do diabo é entrar para matar, roubar e destruir. Guarde isso. Segundo, junte-se às pessoas comprometidas com você. Assim que soube do acontecido, Abraão imediatamente chamou os homens valentes da sua casa para ajudá-lo nessa batalha. Então, ele se juntou às pessoas comprometidas com ele, da sua própria casa. Você precisa se associar, se juntar com pessoas comprometidas com você, que pensam da mesma forma, que estão buscando o mesmo propósito. Não é mesmo? Abraão, ele não foi atrás de mercenários, guerreiros que são pagos para lutar uma guerra que não é sua, sem importar as razões dessa guerra. Então ele não procurou mercenários que já havia naquele momento, que poderia até pagar, ele poderia pagar esse mercenário, mas eles iam apenas por amor ou com o propósito de conquistar o dinheiro. Não tinha nada a ver com a luta de Abraão. Vamos lá, você não pode se juntar a pessoas que apenas darão conselhos, mas sim aquelas que lhe darão a mão, os pés, a força, o apoio, que é o que mais acontece, né? Pessoas de fora da sua casa, de fora do seu seio familiar, de fora realmente daquele ciclo de pessoas que desejam o teu bem, elas acabam te dando conselho, e elas querem ver o circo pegar fogo. E depois que o circo pegar fogo, elas saem de cena e você é que vai ficar na berlinda, porque elas não vão te apoiar quando você tropeçar, quando você cair. Pelo contrário, sendo usadas pelo inimigo, elas vão aplaudir a tua queda, porque é este o propósito do inimigo. Então desperte. Vamos entrar no despertamento? Vamos lá. Gideão venceu uma grande batalha com poucos homens, mas
comprometidos. Então lembra de Gideão? Isso. Quantos milhares que estavam acompanhando ele, mas no final de tudo só sobraram 300, e foi com os 300 que ele venceu a guerra. Ele não venceu a guerra com a quantidade. Nós não vamos vencer com a quantidade de amigos. Hoje nós estamos com a rede social bombando, como muitos disseram, né? Muitos likes, muita visualização, muitos amigos que você nunca viu, não sabe nem quem é, nunca teve contato, mas considera amigo. Então a rede está bombando. Então nós estamos igual aquela música de Roberto Carlos, 1 milhão de amigos. Tem pessoas que já passaram da casa dos milhões, mas na verdade, meu amado e minha amada do Pai, esse 1 milhão de amigos, eles não são aqueles que vão te socorrer na hora que você necessitar. Pelo contrário, são os primeiros que podem aplaudir a sua queda. Vamos acompanhar? Muitos crentes perdem tempo com medidas paliativas, meu amado. É outro apontamento. Não seja superficial ou genérico. Identifique os reis desse conflito. Abraão foi e perseguiu os reis daquela terra. Muitos crentes perdem tempo com medidas paliativas para resolver problemas complexos, como, por exemplo, problema de disciplina. Se é um problema de disciplina e você não age para resolver o problema na base, que é disciplinar, você vai continuar usando uma condição superficial e genérica, uma situação paliativa. Vai resolver em parte, mas não vai resolver o que tem que ser resolvido. Nós precisamos identificar o nosso inimigo, identificar nossas fragilidades, identificar as portas abertas e procurar fechar essas portas, procurar vencer esses inimigos de forma específica. Disciplina com disciplina. Por exemplo, pais ficam pedindo graça e misericórdia a Deus pelas atitudes erradas de um filho pequeno, quando na verdade precisam de agir com firmeza na educação dos mesmos. O tipo do pai, não é? Que dobra o joelho, que ora, que jejua, que consagra, que pede, que clama a Deus para que Deus mude, para que Deus transforme, para que Deus renove, mas na verdade estão deixando a desejar naquilo que deveriam fazer e que Deus não vai fazer por você, que é dar educação. Isso, educar, disciplinar. Deus não vai entrar nesse mérito porque Ele já te deu autoridade, Ele já te deu instrução, já te deu conhecimento, já te deu exemplos por demais para que você possa assumir a educação dos seus filhos e não remediar, mas resolver o problema na base. Jovens que ficam chorando pelas ações erradas, mas não observam as motivações daquelas ações. Jovens que se envolvem com relacionamento demasiado, múltiplos relacionamentos, não é? Sem pensar no tempo, nas consequências, não é verdade? E começam a se machucar, a se frustrar, porque estão com a guarda baixa, e aí acabam chorando e buscando consolo, mas na verdade são situações em que eles próprios procuraram com seus próprios pés e com as suas próprias decisões, e estão sofrendo justamente a causa das suas ações e decisões tomadas de forma errada e impulsiva para satisfazer o desejo da carne, a inclinação pecaminosa. Vamos lá, não adianta chorar por causa da fornicação, se o problema é um desvio de caráter ou rebeldia à palavra de Deus. Não adianta chorar pelo relacionamento à base da fornicação, à base do pecado, se você está, na verdade, com desvio de caráter e a rebeldia à palavra de Deus. Principalmente aquele que conhece a palavra e não pratica, não é mesmo? Aquele que se desvia da palavra, aquele que procura ser quanto mais em pecar, não é? Em desobedecer a Deus. Essa é uma realidade hoje nos nossos dias atuais. Vamos avançar por D? Não torne os conflitos maiores do que são. Depois de Abraão vencer aquela batalha, o rei de Sodoma veio ao seu encontro para presenteá-lo por seu esforço. Veio a proposta do inimigo, veio a proposta do rei, depois que Abraão venceu. Isso, apenas com a ajuda daqueles que estavam ao seu lado e com a ajuda de Deus. Esse rei representa o diabo e as suas propostas eram laços para aprisionar Abraão. Porém, a sua atitude encerrou logo ali o conflito. Então, veja bem, aqueles manjares que o rei veio oferecer para dar para Abraão o que ele quisesse,
Veja bem o que aconteceu aqui, ó. Abraão colocou logo um ponto final naquele conflito, fechando a porta, não ouvindo a sujeição, a oferta do diabo. Não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digais, eu enriqueci Abraão, na narrativa de Gênesis 14, 23. Então Abraão fechou logo a porta, não vou tomar nada que é teu, nem um fio de cadastro, de sapato, nada do que é teu, para depois não dizer que foi você que me enriqueceu. Não queria pacto, não queria aliança com aquele rei. É muito importante que você veja o princípio e o fim de cada guerra. Existem crentes que estão sempre em lutas, pois não conseguem administrar isso, não é verdade? Quando você não vence o inimigo, quando você não contorna ou não resolve o mal e apenas rodeia, apenas contorna e não ataca a base, aquilo que precisa ser atacado, meu amado de Deus, você sempre vai continuar envolvido, sofrendo e passando pela mesma luta que você já deveria ter vencido por não saber administrar isso. Essa é uma realidade. Sodoma já havia influenciado a vida de Ló. Agora era a vez de fazer a mesma coisa com Abraão. Porém, ele havia aprendido a lição. Não fazer alianças com ninguém estranho à sua casa. Então, se Ló já havia sido influenciado pelo rei de Sodoma e Gomorra, não seria Abraão agora, a partir do exemplo de Ló, que ia incidir no mesmo erro. Então, uma vez que já foi influenciado Ló, não é mesmo? Abraão agora se isentou de não aceitar a proposta daquele rei de Sodoma. Vamos seguir? Desafios e metas. Procure identificar cada brecha aberta ou zona de conflito em sua família ou na sua vida. Identifique mesmo, ou seja, faça uma relação e peça a Deus a estratégia para vencer uma por uma. Orações específicas, meu amado de Deus e minha amada do Pai. A Bíblia nos fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar em nossos deleites. Oração específica diante de Deus, apresentada a Deus, identificando a tua fragilidade, identificando o teu inimigo, identificando a área que você precisa trabalhar, para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê estratégia e você possa vencer o seu oponente, fechar essas portas, estabelecer o desafio, estabelecer metas para que você venha alcançar. E aí nós vamos partir finalmente para a nossa conclusão, e a conclusão nos traz a percepção. A história dessa lição nos serve apenas para mostrar o valor que a família de Abraão tinha para ele, além do que ele estaria disposto a fazer para preservá-la. Abraão não saiu mais rico depois desse evento, nem teve a sua vida mudada. Então a história dessa lição, ela não serve apenas para nos mostrar o valor da família de Abraão para ele, não é mesmo? Ela também nos mostra, não nos mostra também, não só o valor que a família tinha, como também a vontade, a disposição de Abraão em preservá-la, em lutar por ela. Abraão também não ficou mais rico depois desse episódio. Não, isso não aumentou a riqueza dele. Não existe vitórias na vida de um cristão quando sua família está sendo vítima do adversário. Guarde isso, lembre-se disso, ore em função disso. Preserve o seu lar, preserve a sua casa, preserve a sua família. Feche a porta do diabo. Ele vem de forma silenciosa. Depois você não tem mais como entrar nessa seara, nem batalhar essa causa, porque você já abriu a sua guarda. Tal como um pequeno animal indefeso diante de uma grande fera. Ele nada faz para impedir isso. Então, amado, lembre-se, não existe vitória na vida de um cristão quando a sua família está sendo vítima do adversário. É tal qual um pequeno animal indefeso diante de uma grande fera. E ele nada fez para impedir isso. Então lembre que o seu amigo, o seu grande inimigo de hoje, um dia ele foi um animal pequeno, que aparentemente estava sob controle, que você encarou como normalidade, que você usou a frase típica, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso é normal. Isso que você achou que era normal, esse inimigo que você permitiu que ele se tornasse normal da tua vida. Isso, esse visitante indesejado que você deixou ele entrar na sua casa de forma sorrateira, ele se tornou e vai se tornar. Se não se tornou, vai se tornar. E para muitos ele já se tornou uma grande fera. E ele pode estar trabalhando e agindo para destruir o seu lar. Então, moral da história, meu amado, identifique a sua batalha. Ore.
Trace estratégia específica e ataque na base do problema para que você não seja surpreendido. Não deixe que esse inimigo hoje se torne uma fera que venha te devorar amanhã. E clame ao Senhor. Lembre-se, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E sujeitai-vos a Deus. Amém? Glória a Deus. Chegamos ao final de mais um estudo. Eu espero que você tenha aprendido, que você possa aí ser um multiplicador, um porta-voz e multiplicar a tantos quanto o Senhor permitir. Quero anunciar aqui que a nossa live vai estar agora mudando estrategicamente de dia, de horário. Nós vamos estar nos encontrando todos os sábados agora, especificamente às 16 horas, para gerar uma opção para os nossos irmãos que estudam durante a semana, que trabalham durante a semana e que precisam justamente desse momento para estarmos juntos. Então vamos estar juntos, convide seu amigo, sua amiga e multiplique, compartilhe com mais alguém, seja abençoado, seja também um edificador, edifique a sua casa, edifique a sua família sobre a rocha que é Cristo. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Bendito Deus e soberano Pai, eu te glorifico, Pai, porque chegamos ao final de mais um encontro, de mais um estudo, e que o teu nome seja exaltado, seja glorificado na vida daqueles que vão ser alcançados por essas palavras, meu Pai. Que eles possam ser renovados, que a sua mente possa ser ocupada e que possam identificar os lugares de fragilidade que eles precisam trabalhar para impedir que o diabo venha se tornar uma fera ao ponto de os consumir, os destruir e trabalhar na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus nós oramos por esse lar, por essa casa, por essa família e agradecemos ao Senhor, pois tu nos ensinaste a vencer o inimigo pelo poder da oração e o poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, para todo sempre. Amém e amém. Bem, amado de Deus, amado do Pai, chegamos ao final. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, rica e abundantemente. Leri da outra.